Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical, né? Estaremos fazendo esse estudo. Estaremos estudando a revista Palavra e Vida desse primeiro trimestre de 2022. Essa revista tem como título central Liberdade, lições do Pentateuco para os nossos dias. Quem escreveu foi o pastor Silvio César Cândido Torres. Ele atualmente é pastor-presidente da primeira igreja batista em Jardim Pitoresco, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, desde 2008. Também é casado com Maria da Glória Cândido da Silva Torre, pai de Sara, Elias e Eliseu. Desde já, nosso sincero agradecimento a esse querido pastor que faz parte da Convenção Batista Fluminense. Então, liberdade, lições do Pentateuco para os nossos dias, né? E nós vamos ver aqui a lição 12, né? A lição 12, ela tem como texto básico, que está em Deuteronômio 6, 4 a 6. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então esse é o texto proposto pelo pastor Silvio César Cândido Torres, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Título dessa lição, da lição 12ª, lição 12. Guarda-te que não te esqueças do Senhor. Essa lição, irmãos, ela hoje falaremos sobre a análise panorâmica do 5º livro da Bíblia. Qual é? O Deuteronômio, o livro de Deuteronômio. Este livro tem a preciosa mensagem, a importância da obediência ao Senhor e a necessidade da continuidade de fazer o Senhor conhecido pelas gerações que seguirão a nós. Então nós sabemos a importância desse livro, é para que todos, foi deixado para a geração de Israel que conhecesse como único Senhor, o Senhor Jeová, né? O Senhor Deus Todo-Poderoso. Primeiro ponto dessa lição, a reiteração da lei. É importante observar a esta altura dos estudos sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros, né? Que existe em linhas gerais uma orientação bem objetiva dada para o israelita, haveria bênção, obediência, maldição se o povo insistisse na obediência. Assim o povo deveria escolher, seria fielmente o Senhor, que os tirou com o braço forte da escravidão do Egito e os sustentara até então, ou os deuses das nações vizinhas. Então, a promessa era aquele que, se eles cumprissem, se eles fossem obedientes, se eles fizessem a vontade do Senhor e obedecessem à lei do Senhor, eles seriam bênçãos, estaria bênção. Mas se não, se eles se tornassem escravos dos ídolos das nações vizinhas, a maldição estaria sobre eles, né? Portanto, a grande ênfase do Pentateuco são as bênçãos concedidas pela obediência e as maldições que seriam resultado da desobediência. Então, esse é o último, né? O último livro do Pentateuco. O livro de Deuteronômio, termo de origem grega. Então, o Pentateuco é termo de origem grega, que significa segunda lei. É um resumo de tudo que o povo tinha experimentado até aquele momento. Também exortação ao povo no sentido que as próximas gerações deveriam cumprir fielmente todos os mandamentos, estatutos e preceitos do Senhor. Então, o povo estava saindo de uma escravidão, estava sendo constituído como nação, e era necessário uma constituição, as leis que regeria toda aquela nação. E o Senhor inspirou Moisés a escrever esses livros, né? Dado como Moisés o autor desse livro. Desse modo, o livro do Deuteronômio é uma repetição da lei para a nova geração, para que eles não se esquecessem, né? Os filhos não se esquecessem.
O livro também relata os últimos acontecimentos da vida de Moisés e a passagem da liderança para Josué, o seu sucessor. Então, através desse relato desses livros, nós vemos como aconteceu a história, né? A vida de Moisés, a liderança de Josué, substituindo assim, sucedendo, na verdade. Pois é. Outra consideração importante sobre o último livro de Moisés é a sua ligação com os livros históricos posteriores, pois mostra a preparação do povo para a entrada na terra prometida. Nele, Moisés retirou os preceitos da lei nas fronteiras de Canaã para a nova geração, nascida durante a jornada pelo deserto, prestes a entrar na terra prometida, de modo que pudesse desfrutar das bênçãos de Deus em seu lar. Nós sabemos que Moisés não pôde ultrapassar aquele limite, porque Deus não permitiu por causa da desobediência do povo, né? E alguns momentos que ele se irou com aquele povo também, não foi permitido que ele ultrapassasse. Bem, ele queria, né, entrar na terra Canaã. Aqui ficam algumas lições para nós, né? Assim são inegáveis as lições que podemos aprender com esse livro para entendermos todo o contexto da lei e, por que não dizer, do Antigo Testamento como um todo. Então, nós sabemos que o Antigo Testamento está baseado, tem toda a base da lei, né? Também é inegável o fato de que essas lições são preciosas para a nossa vida e nossa sociedade. Quantos têm vivido em um contexto de desobediência a Deus, trazido para si tantos problemas? Podemos evitar muitos deles estudando o livro de Deuteronômio. Então, irmão, aqui nós aprendemos, né, que esse livro é tão importante que ele ultrapassa as gerações. Ele mostra como é importante observar as leis, a obediência ao Senhor, né? Então nós falamos no primeiro ponto aqui, a reiteração da lei, né? O resumo, a repetição da lei, vamos dizer bem assim. Segundo ponto, Deuteronômio, uma mensagem mais profunda. Nós vemos que o povo precisava de uma lei, uma constituição, que agora seria uma nação. Não obstante, em uma leitura muito superficial, o livro de Deuteronômio pode ser afirmar que se trata de afirmar que se trataria apenas de uma simples recapitulação de todos os princípios já apresentados em Levítico, Números. Porém, estudando mais de forma mais profunda, logo percebemos quanto essa afirmação seria equivocada. Então, não é só a repetição do Êxodo, Levítico, Número, não. Aqueles livros anteriores era mais contextualizado. É bem verdade, como já afirmamos, o livro contém um resumo de tudo aquilo que fora dito anteriormente, mas a ênfase do livro é muito mais do que apresentar preceitos, mas sim insistir na motivação correta a obedecê-los, né, irmão? Então é importante nós sabermos por que era necessário obedecer, porque as bênçãos viriam, né? E quem não quer bênção? Todos nós queremos ser abençoados por Deus, aceito por Deus, né? Está ligado com Deus. Para conseguinte, não é sem razão que o livro de Deuteronômio há uma enorme incidência da palavra coração. Olha só. Moisés exorta o povo, deixando claro que as bênçãos vêm quando o coração está alinhado com os propósitos de Deus. Claro, sem dúvida nenhuma. Como Deus vai poder abençoar se a pessoa não quer obedecer, né? Não quer estar debaixo da potente mão de Deus, sendo direcionado por Deus. O coração dele devia estar cheio de amor a Deus e da sua palavra, a fim que possuísse a terra prometida e desfrutasse dela. Caso contrário, a ação resultante de um coração mau, perverso, atrairia inúmeras maldições para si e para o povo. Por isso, irmãos, que nós vemos nesses dias atuais muitas coisas ruins acontecendo, porque o povo não quer ser disciplinado por Deus, né? Então, nós vemos aqui que é necessário que o povo esteja com o propósito de Deus. Na concepção de que não só a atitude de obediência fosse importante, mas também a motivação correta para a obediência seria imprescindível, né?
Então, deveria ter a motivação correta. É muito comum para compreendermos hoje, porém, para um povo que viveu escravizado no Egito e que perdera durante esse tempo o contato com o Deus verdadeiro. Então, irmão, nós vemos que ali, na escravidão, por estar escravo, padecendo algumas coisas, ele jamais iria imaginar que Deus teria um Deus a observar eles e que estava pronto para libertar. Então, somente eles ali não estavam conectados com Deus, né? Não tinha conhecimento desse Deus. Então Deus se revelou numa sarça ardente a Moisés e falou que era o Deus dos pais deles, né? O Deus verdadeiro não seria tão simples. Eles viviam em um contexto pagão de oferenda aos deuses no intuito de obter favores deles. Então os irmãos sabem que no Egito existiam vários deuses, né? E a idolatria era muito. Por sua vez, o Deus de Israel não aceitaria receber bajulações para abençoar o seu povo. Ele só aceitaria a verdadeira obediência vindo de um coração sincero, né, irmão? E como que possa ser esse coração? Separado da imundícia. Assim podemos ver que as intenções da obediência é a tônica do livro. Jesus ensinou sobre isso no Sermão da Montanha, e não é sem razão que o livro de Deuteronômio é citado mais de 80 vezes no Novo Testamento. Segundo J.A. Thompson, nenhum outro livro da Bíblia exerceu maior influência sobre a religião no lar e na vida pessoal em todos os tempos, né? Realmente, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Ela vem superando os tempos. Então, nós falamos aqui, irmãos, no primeiro tópico, a reiteração da lei, né? Segundo tópico, Deuteronômio, uma mensagem mais profunda. É bom a gente sempre estar aprofundando. Ele vai falar que tinha que ensinar as gerações futuras, né? Deitado, em pé, em todo lugar, escrever, né? Para que pudesse não esquecer sobre o Senhor. Deuteronômio e seus propósitos e razões. Agora nós vamos para o ponto objetivo, né? Uma importante observação no livro de Deuteronômio é a sua sincronia com o relato da criação e a queda do homem no Gênesis. Isso nós vimos lá, né? Que o homem foi feito perfeito, mas houve uma queda. A desobediência trouxe essa queda. Assim como os nossos primeiros pais, eles também receberam a promessa de viver em uma terra deleitosa, receberiam bênçãos. Se fosse obediente, seria expulso da terra caso desobedecesse ao Senhor, que os formou como um povo. Nós vemos que desde lá, Deus fala se eles fossem obedientes no começo daquele fruto, né? E eles foram desobedientes, né? Os primeiros pais, Adão e Eva. E aqui também o povo, ele fala, né? Formou como povo. E a sincronia é importante, pois revela um traço importante do próprio autor do Pentateuco, que provavelmente viu o momento que o povo estava prestes a viver e relacionava isso com o passado. Então, Moisés, vendo que o povo poderia cair em desobediência, a tendência era desobedecer, ele faz esse relato e chama a atenção para a obediência incondicional ao Senhor. Não obstante, podemos observar que Moisés reafirmou a lei justamente na ocasião em que Israel estava posicionado na fronteira de Canaã, no limiar da terra, por outras razões importantes. Então ele faz um alerta, né? Olha, quando vocês passarem essa terra, forem possuir a terra de Canaã, a terra que manda leite e mel, cuidado, não desobedecer ao Senhor. Se vocês obedecerem, as bênçãos virão. Mas se vocês não obedecerem, com certeza, maldições virão, né? Lembra no caso também de Jacó, quando abençoou, né? Abençoou ali. Então nós vemos que Deus sempre está abençoando, né? Através das gerações. Em primeiro lugar, precisamos lembrar que Moisés estava diante de uma nova geração, né? Aquela geração do passado, da desobediência, já foi. Agora ele fala a uma nova geração, né? Que não conhecera
aqueles milagres, aqueles sinais. Eles estavam no deserto, 40 anos, e agora surge essa nova geração, os jovens, né? E ele faz esse alerta. A anterior morreram no deserto, com exceção de Josué e Caleb. E a nova geração precisava ouvir a lei novamente. Né? É como você lê a Bíblia todos os dias. Porque nós lemos a Bíblia para sempre ficar fresquinha a palavra na nossa mente e não errarmos contra o Senhor. A Bíblia diz, o salmista, né, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que possamos guardar a palavra de Deus, a Bíblia. Né? Hoje não é mais, nós não vivemos debaixo da lei, mas da graça, a lei do amor. Né? Não deixa de ser lei. Né? Em segundo lugar, porque melhor forma de preparar-se para o futuro e entender o passado. Né? Então ele fala do passado para entender o futuro. Assim, seria muito importante que Israel conhecesse os erros e caminhos que o levaram até aquele momento e de como a mão do Senhor lhe fora favorável. Os irmãos lembram que várias situações, né, a rebeldia de Acã, de Corá, e muitas coisas o povo blasfemou ali, e foi relatado os erros para que nós hoje não façamos, né? Não cometemos esses mesmos erros. Né? E diz assim, dentro do mão for favorável, o Senhor sempre favorável, que eles se recuperassem, que eles se levantassem e não pecassem contra Deus. Né? Lembre-se disso, seria imprescindível, pois o povo estava prestes a entrar na terra prometida e tornar-se uma nação assentada em uma nova terra, e dependeria da bênção de Deus para serem felizes e prósperos. Então aquela terra foi dada em herança àquele povo, né, o povo de Israel. Até hoje, a terra, aquele pequeno pedaço de terra, é considerada a terra santa, né, porque Deus é santo, e Deus deu em herança perpétua, né, e por isso que o povo, permanecendo fiel a Deus, o povo de Israel, eles são abençoados. Em terceiro lugar, é importante lembrar que o grande líder Moisés estava para morrer e precisava passar a liderança para Josué, aquele que, pela mão do Senhor, realizara sinais, maravilhas no deserto e os conduzir até ali. Sabia a importância, a obediência do novo líder a Deus e suas leis. Disso dependia o sucesso da nação. Então, aqui Deus levanta Josué para que possa prosseguir, porque Moisés já está perto de partir e Deus reforça o objetivo de continuar abençoando a nação através desse líder, Josué. Né? Nós sabemos que o nome de Josué, na verdade, era Oséias, né? E está lá, né? Relatado lá num desses livros. Né? Por último, mas não menos importante, a repetição da lei é imprescindível, pois Israel enfrentaria vários problemas distintos. Assim, Moisés advertiu em relação a esses perigos, transmitindo através da reiteração da lei a maneira de seres bem-sucedidos. Né? Então, essa repetição é para fortificar o conhecimento sobre a lei aos corações dessa nova geração. Uma importante lição que podemos extrair das razões acima mencionadas diz respeito ao fato de que, muitas vezes, nós precisamos ser mais lembrados do que ensinados. Olha só, né? Muitas vezes nós lemos a Bíblia para que Deus nos lembre como somos pecadores, como somos transgressores, como somos falhos diante dele. E é necessário que ele nos ensine através da sua palavra. Quantas lições, quantos sermões são ensinados, aprendidos ao longo da vida. Mas parece que alguns ainda não compreenderam a necessidade de mudança, compromisso, santificação. Por isso é sempre bom relembrar as palavras do Senhor e seguir os seus caminhos. Né? E os caminhos do Senhor são caminhos que levam à vida. Né? E ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nunca devemos esquecer que Jesus é esse caminho perfeito, né? Que foi pavimentado com a lei, com a esperança.
Deuteronômio nos ensina sobre a importância de lembrarmos do nosso passado, para olharmos para trás e ver de onde viemos e para onde vamos, né? Olha que legal, né? Então, Deuteronômio sempre está lembrando aquele povo. Olha, vocês eram escravos lá no Egito, vocês sofreram na mão de Faraó, vocês foram escravos na idolatria, agora vocês têm um Deus que é sobre todo o Deus, né? O Deus verdadeiro. Então ele está lembrando de onde ele veio e para onde eles iam, apontando, né? Assim é nós, da onde nós estamos e Deus nos apontando para a nova celestial, a nova Canaã. Deuteronômio nos ensina sobre a importância das leis de Deus. As leis de Deus não são pesadas. Irmãos, tudo que existe, Deus fez uma lei. A lei tem tantas leis estabelecidas por Deus, né? A lei do amor, a lei da obediência. Então, irmão, Deus é conhecedor de todas as causas, de todos os sofrimentos do homem. E Ele mesmo é a solução para a humanidade. Deuteronômio nos ensina sobre a importância das leis de Deus. As leis de Deus não são pesadas, mas sim são instrumentos de proteção moral, espiritual para nós. Olha só, né? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, Deuteronômio nos ensina a importância de conhecermos a Deus e adorá-lo. Quantas pessoas falam de Deus? Mencionam o nome de Deus muitas vezes no dia. Mas será que essas pessoas que mencionam o nome do Deus conhecem e adoram verdadeiramente ao verdadeiro Deus? Isso é para nós refletirmos, pois só existe um Deus sobre o céu e a terra, e este deve ser adorado. Como você reconhece que você está adorando a Deus, né? Deus é Espírito, diz a palavra de Deus. E é importante que você adore a Deus, o verdadeiro Deus, em espírito e verdade. Você não precisa ver uma imagem, você não precisa ver algo para que você sinta. Mas Ele é amor. A Bíblia diz que Deus é amor, né? Toda a essência de Deus é amor. E lá em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo são as pessoas. Vamos colocar assim, que Deus amou as pessoas de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, o seu único Filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, é importante nós deixa eu botar aqui, né? Mexer aqui, rapidinho aqui, deixa eu ver aqui. Passei aqui, né? Perdi aqui. Aqui. Voltou. Então é importante nós aprendermos sempre da palavra de Deus, né? Deuteronômio nos ensina, é importante conhecermos e persistirmos em conhecer a palavra de Deus. Dessa maneira, aprendemos quanto nos é imprescindível obedecer. Então, a Bíblia nos exorta, né? Prossigamos em conhecer ao Senhor. Deuteronômio nos ensina o quanto Deus deseja que nos lembremos da nossa caminhada com Ele, sobre os nossos altos e baixos, triunfos, fracassos e comum e o extraordinário da vida. Esse é o nosso Deus. Deus nos chamou pessoas perfeitas, vamos dizer assim, Jesus, né? Quando nós falamos Deus, Jesus, pessoas perfeitas para seguir. Deus chamou homens fracos como eu e você, pecadores que somos, e é o momento que Deus nos limpa, nos lava e nos purifica de todo pecado, porque o objetivo de Cristo, do Cordeiro, que foi morto na cruz, é nos lavar dos nossos pecados. Porque o lugar que Ele vai levar, em João, lá no livro de João, ele fala, João 14, ele fala o seguinte, eu gosto muito dessa passagem aqui. Ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim.
Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou teria dito, pois vou preparar um lugar. Se eu for e vou preparar um lugar, virei outra vez, vou levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, vós estejais também. Então, irmãos, esse lugar aqui é lugar que não vai entrar pecado. É um lugar que não passará pecado, porque Deus enviou seu Filho para que nos libertasse. E essa libertação é de uma coisa chamada pecado. Pecado é a desobediência que o homem cometeu lá no início e até hoje tem desobedecido a voz do seu Senhor. Mas sabe quando você obedece à voz do Senhor? Quando você volta para Ele mesmo, né? Para onde eu vou e virei para mim mesmo e buscarei para mim mesmo, né? Aí Ele quer levar para essa cidade santa, a Nova Jerusalém, a Nova Canaã. Vamos orar? Quero agradecer a todos os novos inscritos, aos inscritos do nosso canal. Não é meu canal, é nosso canal, né? Aqui nós falamos da Palavra de Deus, do estudo da Escola Bíblica Dominical, da revista Palavra e Vida. E se você ainda, né, por qualquer circunstância aí que passa, dá uma olhadinha no canal aí e queira se inscrever, fique à vontade. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que possa encontrar esse maravilhoso Deus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai Criador do céu e da terra, somos gratos a Ti, ó Pai, primeiramente pela Sua presença através do Teu Filho Jesus que veio a esse mundo. Agradecemos do autor desse livro, Moisés, que escreveu esses livros, Senhor, esses 5 primeiros livros, o livro da lei, do Pentateuco. Que o Senhor possa estar abençoando esses escritos e cada dia a Sua palavra se renova aos nossos corações. Somos pó, somos cinza, somos falho. É necessário que o Senhor sempre esteja lembrando de onde nós viemos e para onde nós iremos. Queremos estar um dia contigo, Senhor, para todo sempre. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso Deus nos permitir. Amém? Com transmissão inaugural no dia 21 de abril de 2021, a Rede 316 tem avançado, proclamando o Evangelho através das plataformas de mídias sociais para o Brasil e o mundo. A Rede 316 surge neste cenário como uma plataforma online, inicialmente em áudio para a evangelização e discipulado de todo o Brasil. Quero agradecer a Deus e a toda a equipe da Rádio 316, onde todos os dias entra no meu lar, trazendo a palavra de Deus. Ela veio fazer a diferença no meu dia a dia. Tenho certeza que ela faz a diferença no dia a dia de cada um que escuta. Em pouco mais de 8 meses de operação, mais de 25 mil pessoas já baixaram os aplicativos da rede na plataforma www.rede316.com.br. Essa rádio ela tem nos ensinado bastante para minha família, nos ensinado a sermos fortes e a confiar mais no poder de Deus. Hoje eu estou morando aqui há 2 anos e 4 meses nos Estados Unidos da América, em South Carolina, ajudando a implantar a igreja para brasileiros. E graças a Deus a Rede 316 ela se conectou a mim. Deus nos dá o privilégio, porque a 316 é uma companheira ideal para o nosso dia a dia. Além da plataforma, com a disponibilização de todo o conteúdo, a Rádio Web está ao vivo de 6 horas da manhã às 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira. A Rede 316 hoje já conta com mais de 30 programas semanais. Nossos ouvintes já podem ouvir a web rádio 24 horas por dia e ainda baixar os mais diversos programas em formatos de podcast para compartilhamento em outras plataformas como WhatsApp e Telegram. E eles têm cumprido exatamente o propósito da rádio, que é levar a mensagem 24 horas. E gostaria também de parabenizar aos nossos pastores, aos nossos líderes por essa iniciativa, esse grande projeto missionário
que é a Rádio 316. Estes são alguns dados importantes para nossa gratidão ao Senhor. Aplicativo com mais de 25 mil downloads. Aplicativo com nota 5. Plataforma com mais de 3 mil acessos diários. Média de 8.500 ouvintes dia. Contatos para retransmissão em emissoras locais. Até o mês de janeiro de 2022, tivemos aproximadamente 2 milhões de acessos registrados ao nosso sinal de áudio. Então eu quero convidar você que ainda não conheceu a plataforma da Rede 316 a entrar agora no site rede316.com.br e se você ainda não baixou o aplicativo, pesquise aí Rede 3.16 e acompanhe toda a nossa programação. Lá você vai encontrar estudos bíblicos, mensagens, canções, entrevistas, testemunhos missionários que glorificam a Deus e que compartilham o amor de Deus durante 24 horas por dia. Eu quero encontrar você lá.